E aí, pessoal, sobe na nave. Agora, dando continuidade, a gente viu posições relativas entre retas e retas, né? A gente viu que, basicamente, dá duas retas e suas respectivas equações vetoriais pode determinar quais posições elas se encontram no espaço, uma em relação à outra, ou seja, quer dizer, se elas são reversas, ou seja, elas não se tocam, não tem ponto de interseção comum e não pertencem ao mesmo plano. E para isso, por exemplo, a gente tinha que constituir dentro dessas retas, já que uma reta nada mais é determinada por uma equação vetorial na qual eu tenha dois pontos pertencentes a elas, sendo um ponto conhecido e outro ponto genérico, e o vetor cujo é o chamado vetor diretor, cujo está na mesma direção dela, ou seja, lambda VR, né? E a gente sabe disso que, no caso, dado isso, então, nas duas, a gente poderia formar um vetor entre seus pontos, dados conhecidos, A e B, e determinar se os vetores, o conjunto dos vetores diretores de cada reta junto deste vetor, né, entre os pontos, forma uma base. Ou seja, formando uma base, que é ser linearmente independente, as retas são reversas. Ou seja, exatamente, eu tenho o determinante A1, B1, C1, A2, B2, C2, X2, X1 e assim por diante. Ser diferente de zero, né? As retas reversas, viu que para ser retas concorrentes, no caso, elas vão ter ponto de interseção comum. E isso quer dizer que para elas serem concorrentes, o ângulo entre as retas teria que ser 90, logo o produto escalar teria que ser igual. Aliás, perdão. Viajei. Concorrente, porque tem concorrente oblíqua. Esqueci disso. Perdão. No cadastro concorrente teria que ser linearmente dependente e o conjunto UV ser linearmente independente. É isso. E o ângulo entre retas, né? É o que a gente vai abordar agora, tá? Então, damos aqui uma breve recapitulação. Agora, ângulo entre retas. Bora lá. Ou seja, isso aqui vai ser a relação dada a retas, o ângulo que eu consigo estabelecer entre elas. Basicamente isso, né? Bem simples. Bom, o primeiro caso é o caso das retas ditas ortogonais. O que é uma reta ortogonal? São retas cujo a interseção entre elas vai ser um ângulo de 90 graus. Ou seja, a gente só tem exatamente referido ao seu ângulo. Então, isso quer dizer que o produto escalar... Eu não vou escrever o enunciado não, tá? Geralmente eu sempre escrevo o enunciado. Aqui eu não vou escrever o enunciado. Em que o produto escalar entre os vetores e diretores de cada reta é igual a zero, porque forma um ângulo de 90 graus e essa é a definição de ortogonalidade. Válido também para as retas. Perfeito? Até aí tudo bem? O caso B, que é das retas serem perpendiculares. Quando eu aviso que eu tenho retas perpendiculares, eu já aviso, obviamente, que eu tenho retas ortogonais, certo? Retas ortogonais, ou seja, o produto escalar tem que ser zero, até aí tudo bem. E uma outra condição, em que exatamente por eu ter esse produto escalar como zero e elas serem ditas perpendiculares, elas teriam que ir ao plano determinado por elas, então serem linearmente dependentes. Ou seja, isso significa dizer que o determinante, dado que o vetor U, que é o vetor diretor de uma dada reta, tem coordenadas A1, B1, C1, e o vetor V, que é o vetor diretor de uma outra reta, A2, B2, C2, e por fim os vetores, o vetor formado entre seus pontos, sendo o ponto A pertencente ao vetor U e o ponto B pertencente ao vetor V, no caso x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1, isso daqui resultar exatamente num determinante igual a zero, tá bom? Bora lá, escrever aqui, ó. E esse determinante calculado tem que ser igual a zero. Ou seja, quer dizer que eles são linearmente dependentes, não formam a base. Aí, se você quer determinar agora ângulos agudos, veja que aqui eu estou trabalhando com ângulos entre 0 e π sobre 2. Ou seja, ele está pertencendo nesse intervalo aqui. Por que π sobre 2? Porque perpendicular π sobre 2, ortogonal π sobre 2, ou seja, estamos trabalhando com uma angulação entre isso. Então, no caso do ângulo ser menor que 90, quer dizer que é um ângulo que agudo. E como que a gente calcularia um ângulo agudo? A gente utilizaria exatamente
a seguinte definição, gente. Vocês lembram que quando a gente estava trabalhando um pouquinho antes de identidade Lagrange, a gente determinou, a partir da lei dos paralelogramos, a seguinte relação, que o cosseno de um dado ângulo é igual ao produto escalar UV de dois vetores, ou seja, sendo o ângulo θ entre os vetores UV, o cosseno de θ é igual ao produto escalar UV pela norma do vetor U, norma do vetor V. Acho que vocês se lembram disso. Então, a gente vai agora, já que θ está entre π sobre 2 de 0, a gente só adiciona em módulo essa resposta, porque o cosseno de θ não assumiria valores negativos. Então, módulo do produto escalar UV sobre a norma de cada uma, norma de U, norma de V. E aqui, sendo θ pertencente a esse intervalo, você poderia calcular exatamente o produto escalar, né? O ângulo agudo entre as dadas retas, sendo o vetor U diretor de uma reta e o V diretor de outra, tá bom? Então aqui é a relação de ângulos entre retas que nós temos, tá, gente? E agora a gente iria para distâncias, né? Que eu vou deixar separado para o próximo vídeo.